Olá, tudo bem? É um grande prazer nos reencontrarmos aqui no canal Esperança de Luz. E o tema de hoje desta apresentação será sobre um assunto bastante controverso. Falaremos sobre o ato de falar uma mentira. Pode até parecer uma coisa boba, mas veremos que o nosso cérebro também reage contra essa atitude de falar uma mentira. A mentira ela pode ser branda ou, como nós chamamos, uma mentira branca. É aquela mentira social que não quer ferir, não quer magoar, não quer trazer humilhação, não quer trazer qualquer tipo de constrangimento para a pessoa. Mas existem aquelas mentiras que realmente são baseadas em maldade, no pensamento de prejudicar, através de interesses escusos, não é? É aquela mentira que chega a ser uma forma de traição. Veja como é danoso a mentira. Uma mentira leva a outra, como normalmente se fala. Mas como é que funciona essas questões da mentira no cérebro? As pesquisas demonstram que uma pessoa ela fala aproximadamente, em média, 2 mentiras brancas por dia. Sendo que esta mentira tem aquela função social de não magoar, não constranger a pessoa. Mas há pessoas que acabam tendo compulsivamente gerando o hábito de mentir. E isso realmente é bastante danoso, como veremos a seguir. Ou seja, o hábito progressivo de mentir vai como que deturpando a função de nossa consciência, como nós sempre falamos, de nosso sistema límbico do cérebro. É o que trataremos nesta apresentação. Querem ver um exemplo de uma mentira branda ou branca, como é chamada? Por exemplo, quando falamos que um prato está delicioso e, na verdade, esse prato está salgado. Não é assim? Muitas vezes fazemos isso. Uma pessoa está com um determinado estilo de cabelo, de corte de cabelo, e nós falamos que está maravilhoso e, na verdade, está muito estranho. Então, os pesquisadores chegaram à conclusão de que quanto mais se falamos mentiras, parece que cada vez mais vai ficando mais fácil para o cérebro mentir. Veja só. Então, o nosso cérebro, dentro de nosso cérebro, existe um sistema de alarme. Então, cada vez que fazemos alguma coisa perigosa, alguma coisa errada ou até imoral, falando uma mentira, dispara um alarme no nosso cérebro. Esse sistema é formado por uma estrutura, são grupos de neurônios especializados, chamadas amígdalas cerebrais. Elas ficam no interior do nosso cérebro, na altura aqui da lateral das têmporas, lá no interior, tamanho de uma amêndoa aproximadamente. E esse sistema, ele faz parte de nosso sistema límbico. E o nosso sistema límbico controla exatamente as questões emocionais em cada um de nós. Veja que interessante. Então as nossas questões emocionais, elas estão, digamos assim, ligadas num sistema de proteção que nos alerta quando estamos realmente enganando, mentindo, fazendo coisas erradas. Podemos até falar que faz parte da nossa consciência, como sempre falamos aqui no canal. Uma recente pesquisa publicada em uma revista de neurociência demonstrou, essa pesquisa chegou à conclusão de como que acontece de uma mentira levar a outra através da pesquisa do cérebro. Então, a Universidade de Londres, realizando pesquisas, demonstrou, através da utilização de ressonância magnética funcional, com 80 voluntários. Então, 80 voluntários
foram examinados através da ressonância magnética quando realizavam pequenas atividades de jogos, situações lúdicas. E nesse jogo, uma das regras era que se a pessoa aplicasse pequenas mentiras, tentasse enganar o jogo, ele poderia ser beneficiado recebendo pontos. Então eles fizeram esses exames em 80 voluntários. E em todos eles demonstrou claramente pela ressonância que o cérebro reagia de uma forma determinada nas primeiras mentiras, mas que depois de um tempo é como se essas amígdalas cerebrais que disparam os alarmes, elas ficassem em tamanha atividade que elas começassem a perder a sua eficiência. Então é como se elas adormecessem, como se elas ficassem saturadas de informações e deixassem de disparar o alarme. Veja que interessante. E isso foi publicado numa revista de neurociência. Com as amígdalas cada vez mais adormecidas, isto iria encorajando o cérebro a contar mentiras cada vez mais robustas. Então, essas estruturas, as amígdalas cerebrais, elas iam adormecendo, iam se apagando, e os cientistas perceberam através da ressonância magnética funcional nos voluntários que as suas amígdalas iam adormecendo e eles iam cada vez mais contando mentiras, mas de uma forma mais encorajada. Então veja que interessante. Quanto mais se conta mentira, mais o nosso sistema de alerta do nosso sistema límbico vai adormecendo e o nosso sistema emocional entra em descontrole. Então, uma coisa interessante também a relatar, que essas pesquisas foram realizadas em termos de questões de desonestidade, que é contar a mentira, mas também poderia ser utilizada a respeito de questões de violência, porque o nosso sistema límbico que controla, que processa as emoções, então também a pessoa que não controla suas emoções pode partir para atos de violência, não é verdade? Creio que a maioria das pessoas que estão me assistindo já devem ter ouvido essa expressão. Aquela pessoa tem a sua consciência adormecida, não é assim? Então vamos perceber que a pessoa que de uma forma compulsória, contumaz, mente, que tem atitudes de desonestidade, que tem descontrole emocional, que inclusive é uma pessoa violenta, não é verdade? Então, todas essas pessoas realmente se percebe que o seu sistema de controle, de alerta do seu sistema límbico, de seu controle emocional, do seu pensamento, da sua razão, da sua consciência, ela está prejudicada. Então, quando nós observamos que uma pessoa que tem todas essas práticas diárias de forma contumaz, ela, em verdade, ela está educando o seu cérebro, ela está educando através dessas práticas erradas de maldade, de violência, de mentiras, ela está educando o seu cérebro para acreditar que essas atitudes, pensamentos, essas falas são normais, são atitudes normais. E não coisas horríveis de se fazer, de se falar, de se pensar, de se sentir, não é verdade? Então, veja como é importante que eduquemos ao nosso cérebro, nos habituemos a realizar coisas elevadas e construtivas. E o máximo possível devemos evitar, inclusive, as mentiras chamadas brancas ou mentiras brandas, as mentiras sociais, porque elas vão enganando o nosso cérebro. Veja como é importante mantermos foco em nossa consciência e nos princípios morais, os princípios chamados cristãos, não é?
Então é muito importante que possamos sempre colocar freios nos nossos impulsos de emoções descontroladas, as paixões negativas, o ódio, a maldade, a ganância, a violência. Tudo isto vai gerando como se fossem manchas em nosso cérebro. É como se o nosso cérebro se contaminasse com o vírus da mentira e da maldade. Então veja como é importante mantermos sempre a nossa mente elevada, conectada à nossa consciência e, como este é um canal espiritualista, conectado nos planos mais elevados da espiritualidade de luz. Para finalizar esta breve apresentação sobre a mentira, gostaria aqui de deixar essa pequena dica. Acaso, você que está me assistindo, tenha este hábito da mentira social, a mentira branda ou branca, como sendo de uma forma gentil e boa, caridosa. Tenha cuidado. Quem sabe você não pode se expressar de outra forma do que mentindo. Veja bem, nós acabamos de realizar esta apresentação colocando que podemos colocar em risco o nosso sistema límbico devido às estruturas cerebrais se danificarem, se prejudicarem com o hábito da mentira, mesmo ela sendo branda e gentil. Então se expresse de outra forma do que mentindo, porque esse hábito vai acabar enfraquecendo, reduzindo esses controles e gerando, quem sabe, danos em nosso sistema das amígdalas cerebrais. Então quero deixar essa questão. Se danificarmos as nossas amígdalas cerebrais, essas estruturas, será que poderemos consertá-la? Será que elas têm reparo? Não é verdade? Então, pensemos nisso. Muita paz.